Agora sobre a pirâmide, sobre Egito, sobre a sua teoria. Não digo, eu coloco como sua, mas entendo que você tem um estudo muito embasado. Inclusive, você me indicou, que a gente fala com o arqueólogo, o nome, Dr. Thomas Toledo. Dr. Thomas Toledo fica aqui, ao vivo, aberto o convite do Dr. Thomas Toledo. É muito interessante, você vai até o Egito, me conta todo esse lado seu sobre essa pesquisa e ensinamento. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao professor Thomas Toledo, que eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele sobre a arqueologia do Antigo Egito no período Ramsés. É um cara sensacional, fora da curva, crítico, inclusive ele fez um desafio público, que está público ainda, ao Rodrigo Silva. Posso citar esse chamado do professor Thomas Toledo, porque isso é público, aonde a arqueologia ela não está aqui para negar a fé e nem a existência de ninguém. Ela está aqui para remontar o passado. A arqueologia ela vem remontando o passado em cima de fatos. Dados e etc. Isso. É uma ciência. Então, dentro desse sentido, tudo que se tem enquanto base no Egito, as pessoas colocaram como se fosse alienígena. Isso deu muita repercussão até. Como se fosse alienígenas e seres de outro mundo que trouxeram todo o conhecimento. Só que quando você olha para uma pirâmide... Dá para ver aqui o enquadramento, a pirâmide? Quando você olha para uma pirâmide, você diz assim, nossa, isso humanamente seria impossível construir. Só que quando tu olha para o Coliseu de Roma, ela é 3 vezes maior que uma pirâmide. E ninguém questiona aquilo lá. E sabe por quê? Porque é continente africano. São povos do continente africano. E do continente europeu não precisa ser questionado. Mas foi a mesma época? Não é que é a mesma época. O que eu digo é que a pirâmide foi construída por homens. Isso é arqueologicamente provado e comprovado. Só que a estrutura dela, ela é muito menor e muito, botar assim, mais fácil de fazer do que o próprio Coliseu, dentro dessa teoria. E ninguém questiona a criação do Coliseu. Por quê? Porque foram homens europeus que construíram. Mas quando se olha para as pirâmides, logo diz, não, lá foi os alienígenas. Tirando, inclusive, é uma fala dos grandes acadêmicos sérios, como Thomas Toledo, Dr. Thomas Toledo, ele fala, isso é tirar a identidade do povo egípcio. É dizer que aquele povo não tinha capacidade de construção, sendo que lá no Egito tem a Vila dos Construtores, que é o quê? Um lugar onde estão enterrados, onde está todos os construtores daquela época da pirâmide, que inclusive está lá as evidências também de como elas foram construídas, e somente por isso que nós temos a certeza que elas foram construídas pelos povos egípcios. Então, dentro disso, sem muita delonga, a ideia da pirâmide ela é uma ideia do que as pessoas imaginam, a pirâmide é onde fica a múmia. Não. A pirâmide é uma cripta, e essa cripta ela servia como cripta iniciática. O que é isso? Ou seja, um templo para iniciações. Todas as pirâmides que existiram no Antigo Egito eram templos iniciáticos, onde você iria se iniciar para um deus egípcio. Então, no período de Ramsés, tu iria se iniciar para o deus Ra. E assim por diante. Então, cada vez que nós vamos para uma pirâmide e olhamos para dentro dela, nós não estamos olhando para um lugar como aonde guardava restos mortais, mas sim para um templo. Templo aonde tinha sumos sacerdotes, magias, assim, sendo feitas de várias formas. E, inclusive, Raul, uma delas é muito interessante, que é a preservação dos órgãos internos durante a mumificação, para que eles pudessem passar para a próxima vida. Para a próxima vida. Ou seja, dentro desse conceito também, aquilo que nós chamamos de Exu e Pombagira como o guardião, né? O guardião, o Exu é guardião, já deve ter visto isso por aí, né? Que Exu é guardião. Na verdade, esse culto nasce no Antigo Egito. O primeiro culto a guardião é o culto do deus Osíris. O primeiro guardião é o Chacal. Que bonito. É o Chacal, que é o deus, né, é o guardião do mundo dos mortos, e é ele, então, o primeiro culto aos guardiões. Nesse sentido, ele cuidava do que as pessoas hoje chamam de Arca da Aliança, que na verdade também... Calma. Eu ia falar, qual que é a relação com o indígena ali também?
Porque dentro da pagelança indígena também se tem esse conceito de guardião, de proteger os seus ancestrais. E essa é a proposta do livro. Eu começo no Egito e venho trazendo para os povos africanos, depois vou trazendo para os povos bantus, depois eu vou indo até chegar aqui no Brasil. Quando eu chego aqui no Brasil, eu começo a fazer a coligação de todos os feitos do passado, de todas as coisas que aconteciam no passado com o da atualidade e também dos povos originários dessa terra indígena. Então, por exemplo, as forças elementares da natureza, como sifos, ondinas, dentro do conceito da bruxaria natural, ela era aplicada pelos povos bantus dentro do Congo, Angola. E também dentro do conceito egípcio. Então, eles tinham a mesma crença. Nomes diferentes, tempos diferentes, ideias diferentes. Mas a visão era a mesma, a crença era a mesma. Todos eles olhavam para uma força da natureza e viam ali um deus. O sol era o deus Ra. Raul, tu perguntou sobre a ideia de que as pedras não poderiam ter chegado lá. Tá. Eu desmontei a pirâmide aqui, para ficar fácil de entender. Nós temos aqui no nosso dia a dia 4 estações do ano. Outono, primavera, verão e inverno. Nesse antigo mundo da construção egípcia, não se tinha essas 3 estações, nem tinha esse conceito de estação do ano. Eles mediam sobre o rio Nilo. Certo. Então, era a medida do rio Nilo que definia quais atividades o povo egípcio iria executar. Então, vamos lá. As pedras que mais pesavam, elas foram feitas no baixo rio Nilo. Então, na temporada onde o rio era baixo. Ali era, então, o momento de construir, e aí a gente fala sobre a estação dos construtores, que eles construíram, então, já com pedras que elas têm toneladas, porém elas são muito fáceis de cortar. Com poucas pancadas de marreta e um pedaço de madeira, elas abrem como se fosse um corte feito de laser. Elas são muito fáceis de cortar, elas são muito pesadas, porém elas têm um corte muito preciso. Uma porosidade diferente. Muito preciso, assim. Inclusive, os testes mostram que não precisava muito esforço para cortar elas. Certo. Elas são pesadas, mas elas eram de cortes rápidos. Então, com a baixa do rio Nilo, eles fizeram essa estrutura de baixo. Então, com o nível do rio Médio, eles construíram, com a elevação, então, do rio Médio, a segunda parte. E aí você vai perguntar para mim, mas como eles usaram o rio a seu favor? Criando dragas e rampas. Com a altura do rio, eles traziam essas pedras em cima de madeiras e encaixavam aqui em cima. E existe pedras que flutuavam, que tu olha que parecem umas pedras monstras. E aí, com o alto rio Nilo, essas pedras basicamente iriam sozinhas lá para cima e finalizavam a obra. Por isso que elas são menores lá em cima, justamente porque elas flutuam. Em cada período de construção da pirâmide, o povo egípcio se definia também. Então, na baixa do rio Nilo não se podia ter muitas atividades a não ser construir e plantar. Então eles preparavam o solo para o plantio. Então na baixa do rio Nilo era o que se destacava dos templos, os templos de construtores, os templos de agricultura e artesanato. Nesse segundo período, que era o período do Nilo Médio, nós tínhamos então a não presença de tantos construtores, porque o rio já fazia esse papel basicamente. Tinha alguns, mas nem tantos. Então se focava muito pela questão da agricultura da colheita, porque logo iria começar o rio Nilo tomar conta de todo o solo. Então tinha que colher, então era a época da colheita. E aí eles construíram essa segunda parte. Quando o rio estava muito alto, não se tinha colheita e não se tinha construção. Os templos ficavam restritos a atividades de construção interna, reformas internas, pinturas, artesanato, comer e beber. Era o que eles faziam. Qual a distância da pirâmide para o rio Nilo, sabe? Não, esse rio Nilo de hoje, ele está muito distante, mas não muito distante. Mas era próximo, então? Ele tinha vários braços, era como se fosse um grande rio com várias vertentes. Entendi. Então, todas as pirâmides tinham, inclusive, acesso
a esses braços do Rio Nilo, e não somente pela frente, como por trás. Entendi. Então esse rio, ele era, basicamente essas pirâmides estavam dentro de uma ilha do deserto. Entendi. Então quando tu olha hoje o deserto, tu não imagina que na volta daquelas pirâmides era tudo verde, era um verde lindo. Na época do segundo período da cheia do Rio Nilo, eram como se fosse uma Amazônia, era lindo de ver. Inclusive ainda há rastro disso daí. Só que aí, sim, no Antigo Egito era no período do segundo rio, da altura do Rio Nilo, era todo verde, que era a época da colheita. E você falou que é menor do que o Coliseu. Eu conheço o Coliseu, nunca fui ao Egito. Quão menor é? Porque o Coliseu realmente é imenso. Mas... Assim, de proporção, quando eu falo de maior e menor, de construção. Né? Então, a palavra colossal já fala, né, que é algo monstruoso. Então, na proporção da estrutura que foi construído o Coliseu, eu acredito, e é uma visão minha pessoal, eu acredito que deu muito mais trabalho para construir o Coliseu do que a própria pirâmide, porque aqui era uma tecnologia usada de balsas junto ao rio. Inclusive o Coliseu tem coisas na construção ali que foi depois, bem depois, não foi o Coliseu? Sim. Sim. Das engenhocas ali dos elevadores. Não, muito depois. Mas a ciência, né, que o povo egípcio detinha era absurda. Eles eram especialistas na criação matemática, os caras eram, né? Tudo que existe, Raul, tudo. Matemática, ciência, tudo. As 7 leis herméticas. Ou seja, tudo. Só para te ter uma ideia, os caras tinham uma tecnologia lá de criar vasos de vidro, espelhos e pedra através do quê? Qual a matéria-prima do vidro? Areia. Deserto. Os caras dominavam isso. Lógico. Que coisa. O ouro não era importante para o Egito. O ouro... Não, mas o ouro era, não? Tudo. Os egípcios todos cheios de ouro? Como não? Era algo para eles bagaceiro. Desculpa a palavra. Era algo para eles... Tinha muito. Porque, tipo, é um metal maleável, não tinha poder nenhum. E aquilo dali tinha em qualquer canto. Então, qualquer um poderia ter um ouro. Então, era basicamente água na torneira. Só que para o egípcio era essa visão. Já para outros povos, não. Então, o Egito ele era um grande importador. E aí é interessante as pessoas entenderem também que aí cai por terra a questão da escravidão no Antigo Egito. Não existiu escravidão no Antigo Egito. Isso aí é uma ideia mentirosa. Nunca existiu. Mesmo? Não, nunca existiu. Ninguém lá construiu pirâmide abaixo de chicotada, ninguém estava lá sendo obrigado. Todos os construtores eram missionários. Todos das pirâmides? Das pirâmides. E por que fala-se sobre escravidão? Porque é mitologia, sei lá o que passa